Bom dia, doutor Fernando, tudo bem? Bom dia. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a situação do atacante Nicolas, visto que ele tem sofrido bastante com lesões, o que está passando com ele. Ele é um jogador que vai estar disponível para a União Bursa já nessa estreia do Campeonato Brasileiro. E se está tendo algum acompanhamento especial para ele, visto que ele vem sofrendo com lesões? Bom dia, bom dia. O Nicolas, na verdade, desde final de fevereiro, está com a gente aqui no departamento médico, na fisioterapia, né, fazendo tratamento por uma lesão, por um entorse de tornozelo. Ele tem uma lesãozinha já crônica naquele tornozelo que, com todo o trabalho de reabilitação, sempre permitiu com que ele trabalhasse normalmente, né? E esse novo entorse que aconteceu no final de fevereiro, como a gente tinha um pouco mais de tempo para poder reabilitá-lo, então nessa pré-temporada, a gente ficou segurando ele, fez um tratamento um pouquinho mais longo para, na tendência possível de mantê-lo, a gente nunca sabe, né? Mas de repente mantê-lo o campeonato inteiro sem novas recidivas, né? Então sem ter que voltar para o departamento médico para não podendo utilizá-lo novamente. Então a gente fez um trabalho um pouquinho mais longo em benefício dele mesmo, sabe? Então a ideia até para o Nicolas, ele já está, ele fez também um edemazinho ósseo, né? Que o osso sofreu um pouquinho, o osso sofre uma pancada assim mais forte. E isso dói para pisar, então esse afastamento faz com que esse edema ósseo regrida. E a gente, essa semana passada, colocou ele mais em trabalhos intermitentes, então um dia um pouco mais forte, outro dia um pouco mais devagar. A ideia na próxima semana é botar ele em trabalho diários, quase que o próximo do normal. E, se possível, na outra semana já transicioná-lo, aí ele vai para o pessoal da preparação física. Doutor, bom dia. Queria que você nos contasse um pouquinho como é que tem sido a recuperação do goleiro Thiago, como é que ele está? O Thiago, ele fez uma lesão de adutor, né, da coxa esquerda, e que, na verdade, não é uma lesão tão comum de goleiro, né? Ele é muito mais comum de quem joga na linha, né? Então, mas fez uma lesão importante ali de adutor de coxa. Estamos evoluindo com ele no tempo que é o imaginado. Ele até arrastou um pouquinho mais, vamos dizer assim. A gente gostaria até de tê-lo já no comecinho agora para estar junto com o grupo. Mas cada organismo e cada atleta responde de um jeito, né? Mas ainda assim, dentro do tempo esperado que a gente previu, ele vai estar apto, tá? De novo, a ideia do Thiago é que nas próximas 2 semanas a gente consiga, ele ainda fique com a gente trabalhando na fisioterapia, 1h30, né? A gente tá 1h30, 2 semanas, e depois ele também transiciona por ter ficado. Nosso protocolo aqui do departamento médico transicionar após passado no mínimo 15 dias. Então vai fazer uma transição aí, só que é uma transição diferente porque com o preparador de goleiro, né? Então diferente do atleta de linha que faz com a preparação física em específico. E doutor, acho que para passar limpo aí nas preocupações do torcedor alvinegro, depois do Nicolas, Thiago tem o Tito, né? Que estava lá no treino aberto do último sábado. Como é que foi a evolução dele nessa semana que a gente teve e se ele preocupa para a estreia na Série C? Bom dia. O Tito fez uma lesão muscular de uma musculatura que a gente chama de bíceps do fêmur, bíceps femoral, mas na regiãozinha distal. Então isso nos que é uma regiãozinha que a gente chama de músculo tendão, miotendínea. É uma regiãozinha ruim. O bíceps já é por si só uma musculatura, um músculo tendão chato de tratamento, né? E ele fez uma lesão parcial, a gente classifica isso.
E essa lesão, por ser nessa musculatura, nos leva a pensar um tempo mais prolongado. Então, o nosso pensamento pro Tito é entre 6 a 8 semanas, tá? Tem literatura que fala de 5 a 7, mas é esse o tempo. Então, como nós temos só uma semana, então provavelmente nós teremos o Tito bem mais para frente, tá? E aí está no tratamento com a fisioterapia, tá? Doutor, na resposta da Fernanda, o senhor usou o termo arrastado para o goleiro Thiago, mas que estava dentro do previsto. É só para esclarecer, por acaso foi tentado durante o Campeonato Catarinense que ele voltasse mais cedo, feito algum tratamento preventivo para que ele voltasse um pouco mais cedo e ele não respondeu? Foi isso? Não. O arrastado é a resposta de cada um, né? Tá. Então a gente tem o mínimo e o máximo, né? Então, pela literatura a gente tem esse tempo que pode variar, depende da lesão. Por exemplo, uma lesão de 4 a 6 semanas, às vezes nós temos um atleta que com 4 semanas a gente consegue liberar. E às vezes com 4 semanas ele ainda não está bom, então a gente arrasta, ele vai arrastando um pouquinho, mas a ideia é que no máximo ele esteja liberado, né? Ser humano não é uma máquina exata, né? Então às vezes isso pode passar um pouquinho, ou pode até, como foi o caso do Alisson, que a gente tinha uma lesão que a gente achou até que pudesse prolongar um pouquinho mais, e nós conseguimos até colocá-lo no último jogo que nós participamos contra o Barra. Então o arrastado nessa expressão, nesse sentido aí, foi que a gente não vai conseguir liberá-lo no mínimo, tá?